Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas de vocês. Pra você participar do próximo Responde Mikan, fica de olho nas minhas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. O Fernando Willer perguntou: Mikan, você assistiu Warcraft? O que achou do filme? Eu assisti ao filme de Warcraft sim, mas eu devo confessar que eu não sou uma jogadora de Warcraft, então quando eu assisti ao filme eu não entrei muito naquele universo. Eu acho que as coisas pareceram um pouco corridas, tinha umas coisas que eu achei meio nada a ver. Parece que eles quiseram colocar muito lore no filme ao mesmo tempo, e talvez pra quem curte, pra quem é fã, tenha feito sentido, mas eu, como pessoa de fora, consegui reconhecer algumas coisas, talvez por jogar Hearthstone, então você reconhece aí alguns nomes de personagens, mas em geral a história pareceu super corrida pra mim. Eu acho que quem curte mesmo Warcraft deve achar o filme bem legal. Uns perguntam de filme, né, mas aí a Maia perguntou se eu gosto de pudim. Sim, gosto de pudim. Ricieli de Oliveira perguntou se eu gostei do primeiro Pacific Rim, e se sim, qual a minha expectativa pro segundo. Mandou um beijo pra você também. Cara, eu gosto muito do primeiro Pacific Rim. Eu acho que é aquele típico filme que te deixa feliz, porque ele não se leva tanto a sério, ele é meio galhofa até em alguns momentos, mas eu acho que isso é o legal dele, sabe? Que é o filme que quer ser épico a todo custo e consegue exatamente porque ele não tenta se levar tanto a sério assim. Minha personagem preferida do primeiro é a Mako, e eu acho que ela vai voltar nesse segundo filme, eu não tenho certeza, porque eu quis evitar aí muitas informações a respeito, não fiquei vendo spoiler nem nada, que eu quero chegar meio lisa no filme sem saber o que vai acontecer. Mas o diretor não vai ser mais o Guillermo del Toro, então eu espero que eles consigam manter a mesma vibe do primeiro filme, eu espero mesmo. A Nádia Dourado perguntou lá no grupo do Padrim: além do japonês, que outra língua você gostaria muito de aprender? Nádia, eu queria muito aprender francês. Eu cheguei a estudar um pouco de francês, mas eu larguei no meio, exatamente porque tava difícil conciliar com o japonês. Se você já tentou estudar duas línguas estrangeiras ao mesmo tempo, você sabe do que eu tô falando, a não ser que seja uma coisa que acontece só comigo, diz aí nos comentários, mas acontece muito uma confusão, assim, das duas línguas estrangeiras. Eu tava fazendo francês e japonês ao mesmo tempo, e aí às vezes o professor de francês me perguntava alguma coisa e eu respondia em japonês. Então isso era muito estranho. Eu acho que o cérebro funciona do jeito que, vou pensar na língua estrangeira mais próxima, assim. E aí pensava no francês ou no japonês e confundia os dois. Porque eu acho que o inglês já tá meio internalizado, não tinha esse problema, mas com o francês e japonês rolava muito. Então eu pensei, não, eu vou esperar até o japonês estar mais consolidado pra procurar o francês. E ainda não aconteceu isso. Então talvez no futuro eu volte a estudar francês. E outra língua que eu gosto muito e queria muito aprender é espanhol, mas vai ficar depois dessas. Maicon Gonçalves perguntou se eu tenho algum projeto especial pro canal pra esse ano, mas tô fazendo a esfinge e guardando a surpresa. Sim, tem muitas coisas legais pro canal esse ano, tem várias coisas que eu devo anunciar em breve, então fiquem de olho, mas realmente tem coisas da hora vindo pro canal em 2018. Eu tô muito empolgada, eu acho que ele perguntou isso porque eu tava postando várias coisas no Twitter esses dias, falando que eu tô muito empolgada, que eu acho que vai ser mó legal 2018 pro canal, e eu realmente acho. Se tudo que eu tô planejando se concretizar, vai ser o ano mais legal do canal até agora, e eu espero muito ter o apoio de vocês nesse ano, porque vai ser demais. Cecília perguntou o que eu achei de Your Name, recentemente adicionado na Netflix. Cecília, tem um vídeo inteiro sobre Your Name, eu vou deixar linkado aqui na descrição, você pode ver, mas eu gosto muito do filme. Eu acho que é um filme que fez essa parte de troca de corpos aí muito bem, e ao mesmo tempo trouxe coisas a mais, ele traz coisas inesperadas. Quando você pensa que já entendeu sobre o que é o filme, ele traz novos elementos que mudam tudo. Então eu gostei muito de ver Your Name, e eu acho que é um filme que fica legal também quando você revê. Então com certeza essa adição aí na Netflix foi uma coisa muito boa, porque trouxe esse filme pros brasileiros de uma maneira oficial, que é muito legal. A Carol perguntou: como foi que você resolveu cortar o cabelo curtinho? Você não sente falta do cabelo grande? Eu tenho cabelo curto faz um tempo já, desde 2014 eu tô com esse cabelo curto assim, mas eu tive ele antes ainda. Na verdade, eu acho que é capaz que ao longo da vida eu tenha tido mais cabelo curto do que cabelo comprido, na verdade, porque eu deixei o cabelo comprido entre 2002 e 2006, aí já cortei curtinho de novo, e aí depois foi entre 2011 e 2013, 2014, e aí eu já cortei de novo. Então, quando eu era criança, bem pequena, eu sempre tive cabelo curtinho, e depois na adolescência e agora. Então eu tô mais acostumada a ter cabelo curto do que cabelo comprido, na verdade. Da última vez que eu cortei foi porque na época do Omelete eu tinha deixado crescer o cabelo muito, ele tava gigante, e aí um pouco depois que eu saí eu tava a fim de fazer alguma mudança no visual, cortei o cabelo mais ou menos na altura do ombro, mas aí, cara, quando você corta o cabelo um pouquinho mais curto, você já não se aguenta e você começa a cortar demais, assim. E eu descobri meu cabelo curto, comecei a gostar mais dele desse jeito, e desde então eu não quero deixar ele crescer, talvez um dia eu deixe de novo, mas eu gosto muito dele assim.
pequenininho. Vitor Uru perguntou se eu pretendo fazer algo como o Maio das Galáxias esse ano. Não sei ainda, é uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostaram do Maio das Galáxias. Eu acho que a maioria que vê o Responde Mikan curte, mas eu vou pesar bastante assim, vou ver se eu tenho como fazer esse ano, que talvez seja um ano muito ocupado, e o Maio das Galáxias é uma coisa que exige muita dedicação, muito tempo. Eu gostei muito de fazer, foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei doente no meio, porque é muito puxado. Então não sei, eu acho que eu vou fazer, mas eu ainda não vou confirmar, porque realmente é uma coisa que eu preciso botar na balança se vale a pena, se eu consigo, porque é bem exaustivo. Mas vale muito a pena, é muito legal. Dr. Ken perguntou qual a minha expectativa pro Oscar 2018 e se eu tenho algum favorito. Olha, dos indicados ao melhor filme, o meu preferido é A Forma da Água. Tem vários indicados que eu ainda não assisti, então talvez minha opinião mude aí até a cerimônia do Oscar. Se é que esse vídeo vai sair antes do Oscar ou não, espero que saia antes. Mas até agora meu preferido é A Forma da Água. Eu gostei muito em vários aspectos. Eu acho que é um filme que falou muito comigo e é de um diretor que eu gosto muito. Então ele é meu favorito por enquanto, mas pode mudar até lá e aí eu vou avisar nas redes sociais quando mudar. Victoria perguntou como eu me sinto em relação ao carnaval, disserte sobre. Eu gosto do carnaval, inclusive já até saí em escola de samba, tocando na bateria, saí na Pérola Negra em 2012, eu acho. Então não tenho nada contra o carnaval, inclusive participo, todo ano eu vou em bloquinho, esse tipo de coisa. Esse ano em São Paulo eu não tava muito afim de ir nos bloquinhos por vários motivos, um pouquinho de medo de multidão e tudo mais, mas no fim das contas eu vou viajar na época do carnaval, então eu não vou curtir o carnaval aqui em São Paulo, não sei exatamente o que eu vou fazer na minha viagem exatamente, então esse ano eu não vou participar, mas eu realmente não tenho nada contra. Eu lembro que na minha casa antiga tinha um bloquinho que passava e fazia o maior barulho na época do carnaval por muito tempo, mas eu simplesmente aprendi a lidar com aquilo. Eu sabia que na época do carnaval em algum dia eles iam passar e eu ia ter que lidar com aquele barulho. Simplesmente me preparava pra isso, então nunca me atrapalhou muito, sabe? Eu gosto do carnaval, acabo indo mais nos bloquinhos pra estar com os meus amigos do que realmente pra curtir o bloquinho em si. Eu não curto muita informação, assim, e carnaval normalmente tem muita informação, né? Muito barulho, muita gente, muita falação, mas acaba que eu acho um momento muito legal de curtir com os amigos, então eu sempre vou. Hobbs me perguntou, como você organiza seu trabalho sendo home office? Tenho muita dificuldade em separar horas de descanso quando trabalho em casa, no fim acabo fazendo bem mais que 8 horas por dia. Então, eu já respondi uma pergunta parecida com essa de como eu me organizo, né, como eu faço minha organização, acho que em outro Responde Mikan, mas essa coisa de controlar as horas de trabalho, eu acho muito importante e é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Hobbs, eu não vou dar a resposta definitiva aqui, porque realmente é uma coisa que eu tô tentando ainda, eu ainda falho muito, falho miseravelmente. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui, são 8h37 da noite, mas eu devo gravar mais coisas, devo escrever mais coisas, isso é uma sexta-noite, e eu tô fazendo isso pra não trabalhar no fim de semana, e eu ainda não sei se eu vou conseguir, porque o que eu tenho tentado fazer nesses tempos é evitar ao máximo trabalhar sábado e domingo. Já vai fazer umas 3 semanas que eu tenho feito isso, porque ano passado eu trabalhei em praticamente todos os finais de semana, praticamente todos os dias do ano passado, na verdade, era raro eu conseguir tirar um dia inteiro de folga. E o que eu tenho tentado fazer é evitar trabalhar pelo menos no fim de semana, tentar tirar sábado e domingo, e caso eu não consiga, pelo menos tirar a maior parte do sábado e do domingo pra descansar. Mas o que eu tenho tentado fazer é dividir as horas de trabalho e as horas de lazer, as horas pessoais, porque eu acho que isso, quando a gente tá em home office, fica uma linha muito tênue, sabe? Você tá no home office, então, não custa nada eu ir lá e lavar a louça um pouquinho. Só que, cara, você se distrai fazendo isso. E aí acaba que quando você volta, você já perdeu o foco. Então, eu prefiro focar. É lógico, isso eu tô falando, tá? Eu ainda não consigo fazer isso. Mas o ideal é você focar em uma coisa só, pelas horas necessárias. Faz Pomodoro, sabe? Pomodoro ajuda. Aquele método Pomodoro que você fica 25 minutos, descansa 5, 25 minutos, descansa 5. Isso ajuda pra caramba pra focar. E outra coisa que eu aprendi é que às vezes não vai dar pra fazer tudo. Acho que essa principal lição que quem faz home office tem que aprender, porque quando você tá numa empresa, e eu acho que eu já falei isso em outro Responde Mikan, quando você tá numa empresa, você tem o seu horário de trabalho e você tem o seu chefe. Então, quando você faz um trabalho e tal, deu o seu horário de trabalho, você até fica um pouco a mais pra completar e tudo, mas até o seu próprio chefe vai perceber que você tá lá demais e vai falar, vai pra casa, acabou, sabe? Ou quando você trabalha em um escritório, tem um horário que o escritório vai fechar e você tem que ir pra sua casa. Mas quando você trabalha em home office ou quando você é o seu próprio chefe, você não tem ninguém pra te impor um limite. Você não tem o horário que o escritório fecha, você não tem o seu chefe dizendo, tudo bem, termino só amanhã, ou então, terminou essa tarefa, amanhã eu te dou mais
mais trabalho. E aí você conclui aquele pedaço, sabe? Porque quando você é o próprio chefe, você já sabe qual vai ser a próxima etapa do processo. Então você, se deixar, você tem coisa pra fazer infinitamente. Isso é muito ruim, porque você não vai parar de trabalhar nunca. Então, o que eu tenho tentado fazer é aceitado que as tarefas são infinitas, tentado botar um ponto final nas coisas, sabe? Pra poder descansar. É lógico que isso é muito bonito no discurso, porque na realidade você tem que entregar as coisas e você, às vezes, não pode se dar o luxo de simplesmente parar quando o mundo tá caindo ao seu redor. Mas o que eu tenho tentado fazer é não encarar muito como o mundo caindo ao meu redor e tentar priorizar as coisas pra parar de trabalhar em algum momento. E de novo, é muito mais difícil falar do que fazer, mas é o que eu tenho tentado fazer. Última pergunta do grupo do Padrim, mas um pessoal me fez no Twitter também. Marcelo perguntou: Mikan, certa vez você comentou sobre a novela Deus Salve o Rei. Você assiste novelas? E me perguntaram também no Twitter se eu ia fazer vídeos sobre a novela. Perguntaram se eu e a Carol vamos fazer. Então, primeiro, se eu assisto novela. Sim, eu gosto muito de ver novela, sempre gostei desde criança, mas eu não consigo assistir por falta de tempo. Então, assim, às vezes eu tenho tentado jantar com a minha mãe, por exemplo, que ela vê novela, a gente assiste juntas. Mas não é sempre que eu consigo acompanhar, depende muito do horário e também depende do horário da novela, né? Então eu não consigo acompanhar todas as novelas de uma vez. Mas sim, eu gosto bastante, eu via muito quando era mais nova, no nível de... tinha aquele videogame, né, que era o quadro do video show, que tinha testes sobre a programação da Globo. Eu lembro que eu assistia isso na época da escola e eu era muito ninja daquilo, eu sempre acertava as respostas. Então eu sempre curti muito assistir, e aí quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, eu não tava mais em casa no horário que passava. Eu lembro que tinha algumas exceções, então sei lá, Avenida Brasil, todo o Brasil tava vendo. Então eu lembro que tinha um menino que tinha um celular que pegava a televisão e a gente às vezes na aula da faculdade saía um pouquinho pra ver o momento especial do episódio, sabe? Quando tava rolando alguma coisa muito importante. Mas foi basicamente isso que eu consegui assistir na época da faculdade, depois que eu comecei a trabalhar. E aí agora que eu trabalho em casa, só quando eu consigo realmente jantar com a minha mãe vendo novela, porque senão eu embalo no trabalho, eu fico direto, não consigo assistir. Mas sobre Deus Salve o Rei, muita gente me pediu vídeo, eu ainda não consegui fazer, não sei se eu vou fazer. O que eu achei da novela até agora? Eu vi o primeiro episódio e algumas semanas depois, o episódio que o Afonso disse que ia renunciar ao trono. E até agora o que eu achei? Vendo esses dois episódios um pouco separados. Eu acho que os figurinos estão maravilhosos e os cenários também estão lindos. Eu acho que a fotografia da novela tá maravilhosa. A história eu não consegui acompanhar tudo, né? Porque eu vi episódios separados, mas a premissa eu entendi mais ou menos. E eu acho que a premissa é legal, que é de dois reinos que um tem recursos que o outro não tem, e aí um fica um pouco dependente do outro. E também a questão de um dos reinos que o herdeiro renuncia e o outro parece que não quer muito governar, ele não quer muito o trono, porque ele quer só festas e tudo mais. Então meio que é o contrário de Game of Thrones. O pessoal fala que é igual Game of Thrones, mas nesse caso é diferente, porque ninguém quer o trono. Em Game of Thrones as pessoas querem o trono de ferro. Nessa meio que ninguém quer estar no trono. Então eu acho uma premissa legal e eu vi, né, a construção desse cenário um pouco. Eu fui a convite da Globo lá no Projac ver como era o cenário da novela e tudo mais. Eles chamaram alguns influenciadores, chamaram o pessoal do Coxinha Nerd, por exemplo. E eu achei incrível o trabalho que eles botam pra fazer a novela. Eu realmente não acompanho todos os dias, então eu não sei se tá legal ou se não tá legal. Eu perguntei pro pessoal no Twitter e tinha muita gente que tava acompanhando, mas ao mesmo tempo tinha gente que tava falando mal também. Lógico que sempre tem aquele preconceito com novela, né? O pessoal às vezes fala muito mal e tudo, mas eu acho que novela é a própria mídia, é um tipo de série muito longa, que tem muita coisa acontecendo e muitos personagens, e eu gosto muito desse estilo, sim, só não consigo acompanhar por falta de tempo. Então eu com certeza estaria vendo Deus Salve o Rei se eu conseguisse gerenciar o meu tempo melhor pra conseguir assistir novelas, sabe? Esse tipo de coisa. Se vai ter vídeo ou não, eu não sei, mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam dessa novela, se vocês já assistiram. E fiquem de olho nas minhas redes sociais pra eu avisar do próximo Responde Mikan e você mandar sua pergunta. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau!